Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar sobre uma coisa interessante. Você está vendo no banner, eu estou fazendo suspense de graça, porque sim, hoje eu vou falar de novo de mangá. Mas hoje o papo é sério, hoje é para falar um pouco sobre padrão de beleza, hoje é para falar de Helter Skelter. Sim, eu vou falar desse mangá maravilhoso que me dá um certo gatinho, porque eu não vou ficar falando a palavra, porque ela virou tabu, porque a galera usa de forma errada. Mas vamos lá, eu quero falar dessa obra, porque, cara, Helter Skelter, velho, eu quero falar da Liliko, eu quero, e eu preciso. Eu preciso primeiramente porque é uma obra que eu parei pra analisar esses dias, que eu não falei até hoje aqui no Comentando, e porque a obra está sendo reimpressa, então eu acho que é um bom momento pra eu indicar essa obra pra vocês. Vamos lá, que primeiramente eu quero falar pra vocês os dados técnicos, tá? Escrito e ilustrado por Kyoko Okazaki, publicado na Phil Young, Helter Skelter foi publicado de 95 até 96, tem um único volume com 9 capítulos. A obra já foi publicada em inglês pela Vertical, com o título de Helter Skelter Fashion Unfriendly, em agosto de 2013. Aqui no Brasil, a obra foi publicada em 2016 pela New Pop e será reimpressa no mês de março. Então é o melhor momento para falar para você, porque aí você já vai lá e já corre atrás. Vale mencionar que Helter Skelter ganhou o oitavo prêmio do Osamu Tezuka Cultural. Tá? E ainda ganhou o Japan Media Art Festival em 2004. É uma coisa que eu vale mencionar também, antes da gente entrar na história, é que Helter Skelter foi basicamente a última obra da Okazaki Sensei. Uma vez que, após publicar Helter Skelter, ela fez algumas reedições, tá? Chegou a redesenhar algumas coisas ali no ano de 2003, 2004, e ela sofreu um acidente. Sim, ela sofreu um acidente. Como desgraça pouca é bobagem às vezes, ela ficou meio que sem os movimentos da mão, assim, um tempo. Meio que fez reabilitação, ela ainda consegue, só que ela não consegue mais desenhar mangá. Então, basicamente, a versão que a gente tem de Helter Skelter no Brasil, e é o que saiu também pela Vertical, lá nos Estados Unidos, ela é uma versão que foi com que deu pra autora modificar, mexer entre o lançamento do que saiu na revista e do encadernado. Porque ela teve essa questão do acidente. Mas qual que é a história de Helter Skelter, Paulo? Você tá contando desgraça, tá contando de premiação, mas você não entrou na parte da história. A história ela foca na Liliko, que é uma supermodelo. Só que a Liliko ela fez diversos procedimentos cirúrgicos e, digamos assim, um procedimento tem prazo de validade, o que ela fez porque foi um procedimento experimental. Então, aos poucos, isso tá começando a falhar, tá começando a apresentar problemas pra ela. E ao mesmo tempo que isso tá apresentando problemas, a carreira dela tá indo meio que andando um pouco ruim, porque chega uma nova modelo que chama mais atenção. Então, a gente vai acompanhar essa história ao mesmo tempo que a gente acompanha alguns casos, né, em paralelo ali a gente acompanha alguns casos de meninas que fizeram cirurgias plásticas e se suicidaram tempos depois. E aí entra no primeiro ponto que eu quero falar de Helter Skelter, porque Helter Skelter nada mais é do que uma gigantesca crítica à questão do padrão de beleza. Ah, Paulo, tem outro. Não, o principal ponto é esse, porque a Liliko era uma personagem que, a princípio, ela não se aceitava como ela era, e não adianta falar que sim, porque não se aceitava. A maior prova disso é que em dado momento a gente conhece, né, um pouco mais do passado da Liliko, a gente conhece a irmã da Liliko, e a gente percebe que a Liliko meio que menciona essa questão de que a própria irmã menciona que ela mudou muito a aparência física, que hoje em dia ela está mais bonita. E a Liliko, ela não liga de, por exemplo, usar golpes baixos em dados momentos para continuar no topo. Ela não liga de pagar o preço que tiver que pagar, mesmo sabendo que, tipo, no final, muito provavelmente isso não vai ser legal. O caminho que ela vai cair não vai ser muito bom. E isso é o cerne principal. É você não conseguir ter a aceitação de quem você é. É você olhar pra você e falar, nossa, eu quero mudar tudo, eu quero fazer independente dos riscos. Se eu tiver que mudar eu inteira, eu vou mudar porque eu quero me achar mais bonita, mais linda, etc. E não é só mulher, é homem também. E até entra em paralelo com o que vivemos hoje em dia, porque teve uma mulher, por exemplo, há tempos atrás que morreu fazendo uma lipo. Então, entramos nesses pontos. E Helter Skelter toca nisso.
Então eu acho que o primeiro ponto é que se você tem gatilhos com esse tipo de coisa, Helter Skelter talvez não seja obra pra você ler em primeiro momento. Você pode falar, putz, eu fiquei curioso, eu quero comprar, né? Depois de eu falar tudo, compre e deixa pra você ler no momento que você esteja bem. Porque realmente Helter Skelter aborda um assunto que é extremamente delicado. A Okazaki, ela é uma autora maravilhosa porque ela aborda esse assunto de uma maneira crua, mas de uma maneira honesta e de uma maneira que não fica, vamos fazer aqui, passar essa abordagem por cima. Não, ela realmente mostra a indústria em si, né, a indústria dentro do que a gente vê da Lírico, só que a gente também vê muito essa questão do padrão. Você precisa ser esse padrão, né, como o próprio nome diz, a versão em inglês diz, né, o fashion friendly, né, o fashion não amigável. Então, é muito interessante você ver que, tipo assim, essa questão de padrão de beleza, ela nem sempre vai ser amigável. Essa questão de você tá querendo ficar sempre por cima, ser a pessoa mais linda, mais maravilhosa, nem sempre vai estar amigável. E a Lírico é um ser humano que é o Okazaki, em momento nenhum ela tenta fazer a gente olhar e falar, puta, a Lírico como coitada. Porque até quando a gente fica com dó da Lírico, a gente percebe que a Lírico, ela é, na falta de palavra melhor, cuzona. Ela é uma filha da puta. Ela não tem escrúpulos, ela não liga. Ela simplesmente, se ela precisar foder alguém pra chegar no topo, ela vai fazer. E ela sabe que aquilo é uma autoestrada para o inferno, mas ela continua e ela vai sem medo do que vem pela frente. E ela fala em dado momento do mangá, e é o que é mais foda, porque você tá lendo e você vê que tem um momento que ela reconhece que o que ela tá fazendo dali em diante só vai levar ela mais pra baixo. Mas ela faz. E é foda que você, leitor, você tá lendo Helter Skelter e você simplesmente não consegue olhar e falar, eu vou parar. Quanto mais o lamaçal fica fundo, mais você vai junto. Você quer ver até onde isso vai. E, mano, é incrível. Eu juro pra vocês, eu li a obra, eu nem cheguei a reler recentemente ela, mas é tão nítido a sensação. Porque é um negócio pesado. E é muito pesado, é extremamente carregado, mas é um negócio que te faz refletir a leitura inteira. É uma história que ela te marca e ela te faz refletir todo o período. Porque você para pra pensar, mano, o quão eu tô, às vezes, me obcecando pelas coisas ali de padrão de beleza, isso aqui, padrão estético. E isso só vai me levar pra um caminho mais de desgosto, mais de não aceitação, mais de querer virar uma Panther Lily, né, como eles também chamam, né, que é da Lílico. E ela vai indo cada vez mais fundo, é muito, assim, bizarro, porque quanto mais fundo ela vai, mais curiosidade o leitor vai tendo pra entender o que vai acontecer. Eu não vou contar muito, porque se eu contar eu vou dar spoiler pra você da história, até por ser volume único. E eu não quero te dar spoiler, eu quero que você sente e leia. Especialmente se você às vezes é aquela pessoa que fica muito nessa questão, mas o padrão, fazer uma plástica, fazer isso. Lê Helter Skelter. De preferência quando você estiver num momento bom mental. Não adianta você pegar Helter Skelter e falar, putz, vou ler agora. Que vai foder a sua mente. Tipo, eu juro pra você, Helter Skelter é uma leitura maravilhosa, mas você termina com a mente fodida. Falo experiência própria. Você termina com a mente fodida, você termina em pleno choque. O final, ele é bem quebra total. Tipo, você olha e fala, oi, terminou assim, e você fica... Porque é um final lindo, é um final foda, na falta de palavra melhor. Eu não consigo falar que aquele final é ruim, mas ele é um final que você termina e você dá aquela regalada de olho e fala, oi, assim? Mas tem... Do começo ao fim tem a crítica à questão do padrão de beleza e eu acho isso divino. Eu acho divino primeiro porque você senta realmente, você começa a pensar, putz, eu poderia mudar um pouco isso, poderia mudar aquilo, mas às vezes não é melhor a gente se aceitar como somos de fato e viver a nossa vida e não ficar obcecado por querer, às vezes tá dentro do que a moda sugere, tá dentro do que o padrão de beleza pede. E é basicamente isso, que tá bom, entendeu? É uma reflexão que fica ao final da série, do mangá. Tá bom, às vezes a gente tá no nosso padrão. No padrão que é o que a gente se sente confortável. E não no que a moda acha melhor. Não o que as pessoas te veem por fora acham melhor. Porque às vezes o preço que a gente paga por isso é muito alto. Entende? E aí remete também a essa questão da história. Porque, meu, os momentos que a série fazem você refletir
sendo muito honesto, ele não é agradável. Ele não é em nenhum momento agradável. Eu tô focando muito isso pra que isso fique na cabeça. Tá? Que fique na cabeça 2 pontos. Primeiro, a obra é maravilhosa, mas ela não é uma obra agradável. Não é porque ela é uma obra boa que ela precisa ser uma obra que passa a mão na cabeça, que é totalmente, você fofinha. Não, ela não é fofinha, e é isso que torna Helter Skelter tão bom. É o fato dele não olhar pra sua cara e falar assim, você é fofinho. Ele vem e detona você. Só que à medida que ele vai te detonando, ele vai te fazendo pensar. Ele gera a consciência. E é isso que eu acho que você tem que procurar em Helter Skelter. Você não tem que procurar, putz, eu quero achar uma crítica social foda. A crítica social foda que você quer é o que você vai ter que refletir em cima. Porque parece bobagem, mas a gente não reflete sobre o que Helter Skelter nos passa no dia a dia. E Helter Skelter, ele faz isso. E ele faz com doses de crueldade, ele faz mostrando uma personagem completamente sem escrúpulos. E é interessante que eu tô olhando aqui enquanto eu tô falando com vocês, estou olhando aqui no My Anime List, e ele tá como um gênero de horror. E sim, ele é um horror, porque tem momentos que você realmente se surpreende. Você fala, caralho, chegamos aqui? Essa é a ladeira que ela tá descendo mesmo? E eu tô dando essa risada aqui, me deu um riso de nervoso, porque é impressionante. A ladeira que ali ele começa no status 0. Ao invés da gente ver ela subindo, ela vai descendo. Chega um ponto que você fala assim, ok, ela desceu bem. E ela desce mais. Tudo por conta da questão do tempo dela estar contado. Então é bem interessante isso. É interessante você ver o quão a pessoa vai descendo à medida que o desespero bate, porque as coisas não estão saindo do jeito que ela quer, sendo que ela fez diversos sacrifícios para se adequar àquele padrão, e do nada aquele padrão simplesmente olha para ela e fala, então, acabou. Tá, então é basicamente isso que eu tenho para dizer. Alguns pontos que eu acho que vale mencionar é primeiramente a arte do Okazaki, que é uma arte muito bonita. A capa da edição nacional é linda. Eu tô vendo a capa da edição japonesa, porque como eu disse, eu tô com uma anime list aberto aqui do meu lado, até por conta das informações, por exemplo, da questão de premiação. E a capa lá de fora, ela não é tão bonita quanto a nossa. Eu não acho a fonte linda, mas eu acho a capa muito bonita, especialmente a arte de capa. Vale mencionar, Helter Skelter é um bitolo, são 300 páginas ali, fio, e 300 páginas de, pura tomação de cu, sim, porque você, leitor, fica com o psicológico lá lascado. Mas você sai de lá pensando muito. Eu tô falando desse jeito assim, vai ficar parecendo tipo, putz, o Paulo realmente amou a obra, ele não indica. Mas eu indico pra todo mundo. Essa é uma obra que eu indico pra todo mundo. A única coisa que eu peço é, esteja psicologicamente preparado e bem. Porque a obra, ela consome o seu psicológico. Eu digo isso pra vocês porque quando eu fui ler Helter Skelter, eu fui inventar de ler Suicide Club no mesmo dia. E eu não consegui. Eu abri Suicide Club, eu li uma página e falei, não vai dar. Porque o meu psicológico, ele já tava muito desgastado. Ele estava muito quebrado, porque Helter Skelter, ele quebrou. E depois de quebrar o psicológico, eu tive que ler alguma coisa mais light pra, tipo, dar uma aliviada. Mas pra vocês verem, eu não precisei nem fazer uma releitura profunda, porque eu tenho história tão vívida na minha cabeça, a história marca tanto você, que você termina a série e você realmente olha e fala, puta merda. Pode não ser o all concurso pra você, mas é uma obra que vai te marcar, e eu garanto isso pra você. Isso eu te garanto. Leia Helter Skelter e depois volta. Que você vai olhar e vai falar, puta merda, bem que o Paulo falou, isso ia me marcar, e me marcou. Vale um adendo, né, dentro das informações gerais, a obra tem um live action, um filme live action, que ele é exatamente a mesma coisa que o mangá. Eu digo isso porque eu dei uma fuçada nas cenas, e o final é basicamente idêntico ao final do mangá. Eu não falei isso pra uma pessoa, beijo cá, se você estiver ouvindo isso. Mas agora eu tô falando, o final do live action é exatamente o mesmo final do mangá. Então se você ver o live action, você vai ver uma versão em filme do mangá. Mas o mangá vale muito a pena. E cara, vale. Especialmente o final, cara, agora eu tô lembrando do final e, mano, é um bagulho que você vai olhar pra minha... Eu juro pra vocês. Você vai ler Helter Skelter e você vai falar, mano, o Paulo disse que o bagulho era foda. Não tem outro sinônimo pra esse mangá.
Por isso que eu tô falando tanto palavrão nesse podcast. Porque não existe sinônimos melhores pra Hotel Skelter do que foda, do caralho, você precisa ler. Você vai sair com o psicológico fodido, porque você sai. Mas assim, os três primeiros que é foda, do caralho e você precisa ler, são os principais adjetivos aqui utilizados. Você precisa ler isso. Ah, mas eu não quero ler agora. Sem problema. Só fica ligeiro pra não esgotar de novo e você tem que esperar uma nova reimpressão. Mas se possível, compra. Porque, mano, é um bagulho que quando você terminar, você só vai olhar e falar: é isso. E se você faz top de leitura e você ainda não leu Helter Skelter, eu tenho quase certeza que você vai colocar ele no seu top desse ano. Quase certeza, porque é literalmente impossível você terminar Helter Skelter e você não ter absorvido nada. Tá? Eu quero deixar isso pra vocês. Era pra ser um podcast até menor, porque é um volume único. Mas eu acho que falar de Helter Skelter também é falar um pouco de autoaceitação. E sim, vocês precisam entender um pouco melhor isso. Ok? Então, galera, por hora é isso. Só lembrando, tá? Se vocês quiserem conversar comigo sobre a obra, você leu? Vai lá nas minhas redes sociais que estão aqui pra gente conversar sobre a obra. Você não leu? Lê e vai lá nas minhas redes sociais e a gente conversa um pouco melhor sobre Helter Skelter, o que vocês acharam, etc, etc. Meu Instagram tá aqui embaixo, que é o SR_Raposo. Twitter, Paulo_Raposo. Facebook não. E-mail, paulo.raposo@outlook.com. Tá tudo aqui, manda lá. Estamos à disposição. Como eu disse no cast anterior, se não tiver no outro, talvez esteja nesse, algum dia vai estar, tá? Mas no momento que tiver, vocês também vão ter acesso ao meu Curioscat para vocês irem lá, perguntar em anônimo. Daí quem sabe se tiver muita pergunta eu não faço alguma coisa. Lembrando também, diga pro amiguinho. O amiguinho vai gostar de ouvir isso? Talvez sim, talvez não. Se não gostar de ouvir esse, tem outros aí. Tem outros 47. Tem mais na realidade, né? Mas a gente coloca 47. Pra você indicar pra esse coleguinha, pra ele vir e ouvir. Só lembrando também, nosso podcast aqui, o Comentando no QG, é um podcast semanal. E geralmente ele vai ter de 2 a 3 episódios. Quando são 2 episódios, às quartas e sextas, 3 episódios, segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia sai o episódio normal. Quando tem extra, ele sai fora do horário, ou vai sair meia-noite, ou vai sair até ali umas 11, ou vai sair um pouco mais tarde. Mas ele não sai meio-dia, porque são um episódio extra, então aí a forma como ele sai é outra. Beleza? Por último, não menos importante, estamos no Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor e alguns outros agregadores dentro do Anchor que ele distribui. Então procura lá no seu agregador favorito e vê se estamos. Tá bom? Galera, por hora é isso. Um abraço e vamos!